detalhe que você está esquecendo na hora de fazer a migração do seu site. Opa, aqui é Graciela Neves e provavelmente na hora de migrar o site do seu cliente, você deve estar esquecendo dos e-mails. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz a migração de e-mails do seu cliente ou do seu próprio domínio, beleza? Então, vamos embora para a tela do computador. É o seguinte, eu tô aqui na área do cliente da HostGator de um dos meus clientes e aqui, olha, por exemplo, ele tem diversos contas de e-mails, diversos mesmo, então são 24 contas de e-mail. Então, se eu clicar aqui em gerenciar, tem trocentas, 24 contas de e-mail. Então, na hora que eu vou fazer a migração desse site aqui do cliente pro TurboCloud, tá? Aqui no caso é essa empresa do TurboCloud. O que acontece aqui? Antes de mais nada, eu tenho que migrar os e-mails. Por quê? Olha só, os e-mails estão em uso, né? Então aqui, por exemplo, ó, tem mais de 2 GB de armazenamento aqui desse e-mail. Então, se eu faço a mudança direto aqui para o TurboCloud e não considero esses e-mails, eu vou perder todos os dados e tudo que a pessoa, todos os e-mails que a pessoa trocou, ela vai acabar perdendo se eu não fizer essa migração de e-mail. E como que a gente faz a migração de e-mail? Primeiro, a gente tem que vir aqui, ó. Então, olha só, eu fui clicando aqui e não te falei. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no cPanel da sua conta, tá? Ou aqui no caso da HostGator, ele não foi criado no cPanel, ele foi criado aqui dentro da área do cliente, tá? Mas ele poderia ser criado também no cPanel. Então, a gente vai entrar aqui no cPanel da conta, né? Do domínio, da hospedagem, e a gente vai vir aqui em contas de e-mail. Isso não é no domínio de origem, aqui é no domínio de origem de destino, tá? Me deu um branco aqui, mas é na hospedagem de destino, ok? Então, o que a gente vai fazer? Inclusive ele tá aqui já como... eu coloquei 1 GB para cada um, então tem que aumentar aqui, não pode ser só 1 GB para cada, a gente viu que tem vários ali maiores. Então, o que eu fiz aqui e o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar cada um dos e-mails que existem. Então, por exemplo, o Gabriel, vou clicar aqui, ó, ali eu copiei, né? Mas ali no caso, a gente vai criar aqui, ó, Gabriel, ele vai colocar já o arroba, o domínio, e aí você vai criar uma senha, né? Então, por exemplo, eu poderia gerar uma senha aqui e vou criar cada um dos e-mails, tá? Eu não vou fazer porque eu já fiz isso anteriormente. Então, olha só, criei cada um dos 24 e-mails, beleza? Não finalizei ainda a migração, mas já fiz cada um criei cada um dos 24. O próximo passo seria, inclusive, eu colocar aqui que ele vai ter mais de 1 GB. Vamos ver se tem alguma forma aqui, ó, da gente fazer sem ter que clicar em cada um e pedir para gerenciar. Mas eu poderia, então, vir aqui em gerenciar e aqui, ó, eu vou colocar ilimitado e vou dar um update aqui. Então, teria que colocar cada um deles. Eu vou ter que fazer esse trabalho aqui de clicar em cada um deles e colocar eles em infinito, tá? Porque aqui, olha só, na hora que a gente vai criar, a gente não tem, pelo menos aqui no caso desse cPanel aqui da TurboCloud, olha só, aqui, olha só aqui, ó, tá em configurações opcionais aqui embaixo. Então, deveria ter colocado limitado aqui ao criar o e-mail. Agora, eu vou ter esse trabalho de colocar ele ilimitado. Beleza, então vamos supor que você já fez tudo isso daí. E aí, o próximo passo, de fato, aqui é a migração. Tem 2 formas da gente fazer essa migração, tá? Uma das formas, que é uma forma mais
mais simples, digamos assim, que com essa ferramenta aqui. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição. Então aqui que eu tenho que colocar o login, no nome de login, que aí no caso vai ser exatamente o e-mail. Então eu vou colocar aqui para lá e para cá. Aqui no caso, olha só, eu tenho que colocar a senha que já era usada no caso aqui na HostGator e a senha que eu acabei de criar aqui para a Turbo Cloud, ok? E aqui, o que vai acontecer? Eu vou colocar o IP, o endereço IP, tanto da origem quanto o endereço IP do destino. Então, aqui no caso, olha só, eu viria aqui e pegaria o endereço IP desse cliente aqui. Então, é esse aqui, por exemplo, ó. Então, a gente copiaria aqui, a gente copiaria aqui o endereço IP e pegaria também o endereço IP daqui do caso da HostGator. Então aqui eu teria que entrar no cPanel e colocar. E aí você vai clicar, a única coisa que tem que fazer é clicar nesse botão aqui, ó, de Sync, para ele sincronizar. Na hora que a gente clica em Sync, ele vai rolar uma barrinha verde aqui e vai até 100%, beleza? Então ele vai até 100% e aí finalizou o processo. Então você vai fazer isso para cada uma das contas que você criou. Aqui no caso eu teria que fazer ele 24 vezes, porque são 24 contas. A outra forma da gente fazer isso é o seguinte: a gente vai no cPanel, aqui no caso, a gente vai aqui no cPanel, deixa eu ver se ele já vai logar de uma vez, e aqui dentro do cPanel a gente vai voltar e a gente vai em outro lugar, tá? Então aqui no caso eu estou no cPanel da HostGator, tá? Aqui tem o IP também. A gente viria aqui em gerenciador de arquivos. E aqui dentro de gerenciador de arquivos a gente tem dois arquivos importantes. Primeiro, você tem que verificar se você está na conta do próprio, porque pode ser que você tenha subdomínios e tudo mais. Então você tem que estar na raiz do seu domínio, ok? E aí tem esse arquivo aqui, que é o arquivo meio, e tem esse outro aqui, que é esse etc. O que a gente teria que fazer? Teria que clicar com o botão direito aqui e pedir para comprimir esse arquivo. Eu vou fazer uma compressão do tipo zip e ele vai comprimir para dentro aqui da raiz. E vou clicar em compress, tá? Rapidinho ele já comprimiu. E aí eu teria que fazer esse mesmo processo aqui, ó, pro meio, tá? Ele também vai comprimir pro arquivo zip, ok? Esse aqui, ele vai demorar pra caramba, eu deixei ele um bom tempo e não deu certo, tá? Mas provavelmente pro seu vai dar, pode ser que aqui no caso, como tem algumas contas que estão usando mais de 3 GB, então isso é uma quantidade de dados, apesar dele falar que o tamanho do arquivo, que é 4 KB, ele tem muito mais que isso em termos de dados. E por isso ele vai demorar uma eternidade para fazer tudo isso, porque tem muito arquivo. Uma outra coisa que você vai precisar fazer por esse método é caso o seu arquivo, a sua conta de e-mail tenha mais de 3 GB. Então, se ele tiver mais de 3 GB, então você vai ter que fazer por essa forma que eu estou explicando aqui agora, tá? E aí, depois que você comprimiu esses dois arquivos, o que você tem que fazer é ir na sua hospedagem de destino, clicar lá também em gerenciador de arquivos e jogar esses dois arquivos aqui para dentro da sua pasta raiz. Veja que ela também tem o meio e também tem o etc. Então, você vai substituir esses dois arquivos e aí, com isso, você vai ter finalizado a sua migração de e-mail, beleza? Então, existem essas duas formas de fazer. É óbvio que se tiver muitos dados, se o arquivo for uma conta que tiver muita coisa, ela vai ser um processo demorado. Você também pode pedir esse serviço para sua hospedagem, provavelmente ela tem esse serviço, e você pode fazer de uma maneira automática, quer dizer, automática para você, alguém vai ter que colocar a mão na massa e fazer por você, beleza? Mas é isso daí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.